Então, hoje, né, nós estamos fazendo o nosso estudo 21 do livro de Mateus, e nós vamos pegar e vamos estudar o Mateus 24, que é o sermão profético de Jesus. E é muito legal, porque eu acho que esse é o resumo do Apocalipse. E é o resumo dito por quem? Por quem? Quem? Logo, o dono da pasta. E eu vou contar para vocês uma coisa do Apocalipse. Eu li o final do livro. No fim, o mocinho vai vencer. No tudo dá certo. O mocinho vence no final, tá bom? Então, o que aconteceu aqui quando Jesus entrou em Jerusalém? Ele já entrou. Mateus descreve o que aconteceu. Jesus já entrou em Jerusalém, já para ser o final. Nós vemos o livro de Mateus tem 28 capítulos, nós já estamos no capítulo 24. Jesus já está lá. No estudo anterior, no estudo 20 de Mateus, nós vimos que Jesus já chora, já lamenta por Jerusalém, e nós vamos explicar aqui o que aconteceu. Eu só vou ler, nem está no estudo, mas eu vou ler os últimos versículos do capítulo 23, que Jesus diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Quem já viu galinha, né? Quem é da roça? Ah, mas eu nunca fui da roça, também já vi as galinhas. Os pintinhos, ela abre a asa, entra tudo embaixo assim, né? Então, Jesus usa esse. As galinhas desde aquela época faziam isso. Porque Jesus fala, né? Eu quis vos ajuntar como pintinhos embaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor, ok? Assim Jesus acaba o capítulo de Mateus 23, e agora ele vai começar no 24. Então, a primeira coisa, né, que Jesus vai falar é sobre a destruição do templo. Então, vamos lá. Mateus 24, 1 e 2 diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, iam retirando-se quando se aproximaram deles discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Jesus estava entrando, e os caras eram tão cabeção que pensavam que Jesus não conhecia o templo, né? E aí Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, tá? O que acontece aqui? Isso foi a primeira profecia que Jesus fala, e nós vamos ver que no ano 70, a primeira vez que o templo foi destruído foi em 586 a.C. pelos babilônicos, tá? E a gente já sabe da história, Daniel, né? A gente sabe de tudo isso aí, Velho Testamento. Aí, eles reconstroem o templo, e Jesus depois, e nesse texto, ele está se referindo à destruição que foi no ano 70 por Tito. Jerusalém foi incendiada, e só sobrou o muro, que hoje é o Muro das Lamentações. Então, nós estamos esperando, uma das profecias é a construção do terceiro templo, tá? Então, o templo foi destruído, foi incendiado, foi expulso todo mundo de lá, acabou Jerusalém, e aí o que aconteceu? Por isso que Jesus falou, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tá? E eu te pergunto, por que aconteceu isso? Nós sabemos da lei da colheita, da semeadura e da colheita. Nós vamos ver o que os judeus fizeram, né, com Jesus, e o templo, que era a maior adoração deles, o templo foi destruído, e hoje nós temos lá o Muro das Lamentações, onde os judeus vão lá ficar orando e batendo a cabeça, sim? Então, é o que sobrou do templo que foi destruído por Tito, no ano 70 depois de Jesus, tá bom? Então, tá, acho que tudo certo isso aí, né? E o templo vai ser construído, isso é uma das profecias. O seu Milton Pock, vocês sabem, meu pai, eu era criança, pelo onde eu morava, acho que eu tinha uns 14 anos, né? Então, já tem mais de 40 anos isso. Não tinha internet, não tinha nada, meu pai vem contando que ele viu um documentário, não sei onde, que tinha um povo no subterrâneo, né? Reconstruindo todos os utensílios do templo, gente, tinha 40 anos. Eles já estavam com todos os utensílios do templo, quase todos prontos, só esperando reconstruir o templo para colocar. Porque lembra que Deus deu a ordem para Moisés dos utensílios que tinham que ter, né?
vaso, estola sacerdotal, sei lá o que era, um monte de coisa lá, né? E eles já estavam fazendo os candelabros, as taças, o negócio lá da propiciação, tudo aquele negócio do ritual do judeu. Tinha uma turma no subterrâneo que estavam construindo, estavam refazendo, seguindo as orientações que tem lá na Torá, né, que Deus mandou para Moisés, reconstruindo os utensílios do templo. Então, se há 40 anos já estava quase tudo pronto, hoje já deve estar, né? Então, esperando só a autorização para construir o templo, e aí os utensílios já estão prontos, e eles acham que só depois disso é que vai vir o Messias, tá? O judeu tem essa concepção, está esperando o Messias chegar quando o templo tiver construído, o terceiro templo, tá bom? Então, quando falar do templo, que o Muro das Lamentações, vocês sabem que é o muro do templo que foi destruído no ano 70, depois de Cristo, por Tito, e Jesus aqui, ele já falou, tá? Ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra, e ele já estava prevendo isso, tá bom? Item 2, os falsos cristos. Então, vamos lá. Versículo 3 e 5. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado, quando aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, tá? Então, vamos lá. O que significa a palavra Cristo? Tem gente que pensa que é o sobrenome de Jesus, tá? Não. Jesus é o nome, Cristo é a função. Se nós formos olhar lá no dicionário, diz o quê? A palavra Cristo significa ungido, Messias, e é usada para descrever uma pessoa que é vítima de maus tratos e de zombarias. Então, lá no dicionário, a palavra Cristo significa o quê? Ungido e Messias. E é usada para descrever a pessoa que é vítima de maus tratos e zombarias. Então, o que Jesus está falando? Os caras queriam saber, os discípulos queriam saber quando que isso vai acontecer. E ele fala, espera que ninguém vos engane, porque vão aparecer muitos dizendo que é o Cristo. Será que a gente já viu isso hoje em dia? Não, se naquela época tinha, né, gente? Imagina agora. Nós que somos brasileiros conhecemos o tal do INRI. INRI, né? Gente, aqui ele só pode ser um comediante. Outro dia eu vi um cara falando que ele só pode ser comediante. Ninguém pode ser sério naquilo, tá? Mas ele se diz, e não é só ele. De vez em quando nós vemos alguém dizendo e se levantando como. Porém, nós sabemos que o Messias, Jesus, ou Cristo, tá? Jesus é o nome, Cristo é a função. Ele morreu por nós. Quem é que morreu pelas suas ovelhas? Nós vimos muitos dizendo que era Messias, que morreram junto com as ovelhas, sabe? Jim Jones, que botou fogo. De vez em quando tem um aí que morre. Mas quem é que ressuscitou? Tá? Então, Jesus, ou Cristo, é aquele que veio em nome de Deus e ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Filho do Homem. Então, toda a profecia vai em cima daquele que morreu e ressuscitou, tá? O mundo viu muitas pessoas morrerem, mas ressuscitar e subir aos céus até Lázaro ressuscitou. Lembra que Jesus parou lá na gruta e falou, sai, Lázaro! Ele saiu pulando, porque ele estava todo amarradinho. Ele morreu de novo. Todos os que ressuscitaram morreram, tá? Só Jesus morreu, ao terceiro dia, ressuscitou e está... Gente, acho lindo. A manjedoura está vazia. A cruz está vazia, a tumba está vazia, mas o trono está ocupado para sempre. Essa é aí que está a nossa esperança, né? Então, vamos lá. Item 3, o princípio das dores. Aí vem, há uma controvérsia aqui, tá? Quem sou eu, Kátia Koch, na fila do pão, para discutir com os grandes teólogos do mundo moderno e do mundo passado, que ainda não chegaram à conclusão se a igreja vai passar pela tribulação ou se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, tá?
O que acontece? Quem acompanhou o meu estudo do Apocalipse, eu sou bem enfática, tento ser fiel ao texto, tento não dar a minha opinião, tá? E a minha opinião é extraída da minha interpretação do texto. Se nós formos ver no original grego, nós vemos que a palavra diz que, assiste lá o livro, o vídeo do Apocalipse que está lá, tá? Que está dizendo assim, e você vai ser livre da hora. Livre da hora é que você não vai passar na hora. Há uma diferença de quando você vai ser livre na hora. Na hora quer dizer, você vai estar lá e nada vai te acontecer. A palavra usada é traduzida por livre da hora. Então, eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes. Porém, aqui, Jesus começa a falar antes da tribulação, depois que ele vai falar do arrebatamento. Então, tem gente que acha que ele está colocando na ordem cronológica. Eu não tenho certeza se é na ordem cronológica ou porque, gente, ele estava sentado no monte batendo papo. Então, é como se eu contasse para vocês assim. Então, aí eu fui e comprei uma bolsa. Aí você me pergunta, e que bolsa? Aonde você comprou? Bom, eu saí da minha casa, eu fui até a loja tal e comprei uma bolsa. Mas que dia que era? Bom, era domingo, eu acordei de manhã. Não necessariamente mudou a ordem das coisas. Eu só comecei contando pelo final, tá? Então, eu não sei se foi isso que aconteceu, ou não sei se Jesus está dizendo que a igreja vai ser arrebatada depois. Não afirmo nenhuma coisa nem outra, porque se nem os bambambam chegaram a um acordo, não sou eu, não tenho, tive uma revelação, assim, só para mim, tá? Então, vamos lá. O que Jesus fala exatamente no Mateus 24, de 6 a 8, diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Nós estamos ouvindo falar de guerra e rumores de guerra desde sempre, tá? Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, dizer que vai levantar guerra não quer dizer que isso é o fim, tá? Porque o mundo está perdido. Gente, tem guerra desde sempre. Então, não é porque hoje, com a internet, a gente fica sabendo mais sobre as guerras, quer dizer que Jesus está vindo. A nossa desconfiança tem que ser por outros dados, tá? Vamos lá. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Tá tendo isso hoje em dia? Tá, mas sempre teve. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tá tendo isso? Está. Porém, tudo isso é o princípio das dores, tá? Então, o que acontece? Guerra, terremoto e fome sempre existiram e vão aparecer com maior frequência, mas isso não significa que é o fim, significa que é o princípio do fim, para você ir sentindo o cheirinho da vinda, tá? Agora vem, perseguição, o item 4. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Jesus está falando para os seus discípulos. Existe perseguição da igreja? Tá? Desde sempre. Não vamos esquecer que Ciro não, o louco lá, o Herodes, o Ciro, todos perseguiram. Certo? De vez em quando aparece um e começa a perseguir cristão. Os cristãos são perseguidos hoje na China, são perseguidos na África, o pessoal do Boko Haram, são exterminados no mundo árabe pelos muçulmanos radicais. Então, isso sempre existiu e está existindo, tá? Então, diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados todos de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nossa, parece que nós estamos abrindo o Jornal Nacional, né? A Jornal Nacional não é de abrir, é de assistir. Não importa. Parece que nós estamos vendo as notícias de hoje em dia, né? As pessoas começam a nos odiar por sermos cristãos. Então, é que entra agora a moda do politicamente correto. Para você ser bonzinho, ser aceito por todo mundo, você tem que negociar os seus princípios. Então, é que o cristão é chamado de radical, é de fanático, de bitolado. Então, começa a ser discriminado. E isso é o princípio das dores, ainda não é as dores.
Sabe aquela história? Eu tenho vergonha de ser bom? Né? Eu lembro que minha mãe falava isso, vai chegar numa época que eu tenho vergonha de ser bom. Eu era adolescente, minha mãe já falava, já comentava, vai chegar uma época que as meninas vão ter vergonha de dizer que são virgens. Porque imagina, todo mundo já está transando com 10 anos de idade, então ela que é virgem fica quieta para não ser ridícula. Isso acontece no meio feminino, mas muito mais no meio masculino. O menino que disser que é virgem com 15 anos é chamado de idiota. Uai, gente, daí precisa ter muito caráter para assumir um posicionamento. Então, e com adolescente, ele não tem essa firmeza ainda, ele não tem essa coragem de peitar o sistema. Então, eu digo isso de adolescente, mas nós também, muitas vezes, não temos coragem de enfrentar o sistema com medo de represália. Porque agora não vão me convidar mais para o lugar, porque agora vão ficar olhando, né, torto para mim. Então, isso é o princípio das dores ainda. Então, o que é? Perseguição aos cristãos. Já acontece em todo mundo, tá? E no nosso meio ocidental, nós somos discriminados. E às vezes, antes era de maneira sutil, gente, agora já está tão descarado, que eu vi uma notícia hoje de uma, para mim ela não é cantora, mas é uma pessoa aí do sexo feminino, que agora está fazendo sucesso, e ela, no meu conceito, ela é um pouco acéfala, mas se atreve a falar de coisa que ela não entende. E ela estava dizendo que agora o mundo precisa, o partido político que ela optou lá, precisa se levantar, porque tem muita gente atrás de uma religião. Tem muita gente defendendo princípios de religião e a gente precisa se levantar contra isso. Então, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Agora, o que é a palavra religião? Religar com Deus. Ok. Se você não quer se religar com Deus, desculpa aí, filho, o problema é seu, não vem me atacar. Você exige respeito, mas me respeite. Respeite o meu direito de ser hétero, de ser religioso, de não gostar de banana, de pintar meu cabelo de louro, entendeu? Então, essas coisas, a minha liberdade vai até onde começa a sua. Então, é assim, as pessoas exigem respeito, mas elas não respeitam. Ela quer ser ateia? Ok, problema dela. Mas não me acuse por ser cristã. Entendeu? Eu acho que é isso que começa nós estamos numa sociedade que as pessoas vão se dividindo em grupos. Isso não existe. Não existe. A gente tem que passar por cima das diferenças e se juntar pelo que é comum a todos, né? Então, vamos lá. 5. Falsos profetas. O que vão acontecer os falsos profetas? Mateus 24, 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Assim, ó. Agora, só para dar um exemplo disso aqui, eu vou contar um negócio que aconteceu. Quando eu estava no Brasil ainda, começou um sistema de golpe, que era o seguinte, depois a Cleide me conta se ainda é moda isso. Suponhamos que um carro X custa 20 mil reais, tá? Aparece no jornal, anúncio no jornal, aproveite financiamento, não sei o quê. Esse carro que custa 20 mil sai por 12. Faça um depósito de 1.000 para fazer o cadastro e tá. E depois o escritório fechava e tudo bem. Muita gente entrou. Tá? Ainda tem, né? Ela está dizendo é porque ainda tem. O que acontece? Eu ouvi entrevistar um delegado. E o delegado falou um negócio para mim, gente, que eu não vou me esquecer jamais. Ele disse assim, só cai em golpe quem pensa que quer ser esperto. Só cai em golpe aquele que sente o cheiro de tirar vantagem. Então, é assim, você sabe, não existe milagre. Se o carro custa 20, você vai comprar por 12? Se existir um carro mesmo, é roubado, né? Ou tá quebrado, ou alguma coisa. Então, e não era uma trampa mesmo. Então, hoje em dia tem tá modernizado de presídio, né? Temos uma promoção, não sei o que, deposite, faça um pix de não sei quanto e você vai ganhar tanto. Quem que cai nessa? Quem tem a ânsia de tirar vantagem. Então, quem é que engana? Os falsos profetas, eles vão enganar quem? Aqueles que têm a ânsia de uma novidade. Gente, a Bíblia foi escrita há tanto tempo.
tanto tempo, não caducou. Não existe nada de novo. Não existe nada de novo. Não existe nenhuma revelação que seja nova. Se chegar alguém para você com uma teologia totalmente inédita, desconfia. Paulo fala, se vier alguém pregar o evangelho que não é esse, tá? Que seja anátema. Anátema quer dizer maldito. E ele fala, inclusive eu. Então, por que se levantam os falsos profetas? Porque o povo está afim de sensação. Então, eu fico deslumbrada. Nossa, que maravilha, eu tive uma revelação que ninguém sabe, só eu, porque Deus achou que eu sou a queridinha dele e contou para mim. Não, apareceu um cara que fala a boca de Deus. Aí vem a história do grande servo, que eu acho máximo, o grande servo. É a boca de Deus. E o que ele fala? Umas coisas que ninguém nunca ouviu falar. E tem o povo que vai atrás. Então, os falsos profetas vão se levantar e vão enganar. Porque tem muita gente que vai atrás do oba-oba. Sabe por quê? O evangelho do confronto, o evangelho do você tem que largar disso, o evangelho do vamos crescer, não é confortável. Não é confortável. O confortável é aquele evangelho da minha comodidade, da minha zona de conforto, da minha conveniência. Eu quero uma igreja que diga assim para tudo que eu faço, que eu sou linda, que eu sou maravilhosa. Jesus é amor. Oh, Jesus, amor. Pode vir do jeito que tá tudo certo. Vem do jeito que tá, mas não fique, né? Então, o que acontece? As pessoas estão procurando o confortável. Então, se chegar um falso profeta que vier com o evangelho da maciota, pô, beleza. E a gente vê muito isso com grana, porque infelizmente as pessoas são tão fissuradas em grana que quando alguém oferece, né? Não, e ainda tem, né? Sabe o que é macumba? É uma macumba do mal, mas boa cumba é uma macumba de dentro da igreja, tá? Então é boa cumba, né? Então vem o povo com aquela história assim, vem fazer tal coisa que você vai ficar próspero. Gente, se liga. Igreja que está oferecendo prosperidade, eu não defendo de forma nenhuma o evangelho da miséria, eu não acredito nisso, Jesus não fala isso, foi uma ideia incutida na Idade Média, que a igreja corrompida estava precisando levantar dinheiro, então começa a pregar que você tem que ser pobre, que pobreza é virtude, em lugar nenhum Jesus diz isso, mas também não vamos fazer do dinheiro nosso Deus. Hoje eu estava dando aquele discipulado que eu dou para mexicana, eu estava falando exatamente isso, que é o que Jesus falou antes, lá no Sermão do Monte. Aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então eu vou atrás, eu tenho tanta ânsia por dinheiro que eu vou atrás daquele que me promete dinheiro fácil. E existe uma igreja por aí que oferece e fala assim, vem aqui, doa 100, que você vai ganhar 10 mil. Gente, eu tenho uma prima que pediu dinheiro emprestado à poupança do meu tio, tá? Porque ela não falou que era, porque diz que dali a 7 dias. Gente, tem mais macumba aqui, tem que ser 7 dias, não sei o quê, né? Parece ritual, né? Você vai ganhar 10 mil, gente. Captou todo o dinheiro do velho. Então, tem o povo. Ah, lá, a Cleide mostrando a água. Não, gente, tem água. Eu já vi palmilha, o pessoal vendendo palmilha. Você põe a palmilha no sapato. E aí você vai no carro que você quer, você vai na casa que você quer e declara, determina para Deus. Quer dizer, Deus é o meu jeito da lâmpada, né? Eu que determino as coisas. Ah, então, tem um monte de gente que vai. Jesus está falando. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, eu vou dizer, se aparecer alguém que tem uma fórmula secreta, inédita, com o evangelho distorcido e adaptado ao que você pode querer, fuja. Fuja, tá? Vamos lá. 6. Outra coisa que vai acontecer no final dos tempos. Multiplicar a iniquidade. Ah, não. Não, o mundo tá ficando bonzinho, né? Então diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, eu só vou dar um exemplo. O que quer dizer isso? Por acaso... Alguém já liga a televisão hoje e vai aparecer uma notícia assim, oh, que horror! Adolescente rouba celular de idosa. Isso é notícia? Não, sabe por quê? Já aconteceu muito. E a gente já se acostumou.
Oh, que horror! Marido espanca a mulher. Ah, nem aparece mais essa notícia. Nós estamos acostumados com as desgraceiras do mundo, que é tanto. A iniquidade se multiplicou tanto que tanto faz. Então você fica pensando, o amor se esfriará. Você fica até pensando, será que eu vou ajudar o outro? Será que eu vou ajudar o outro? Porque todo mundo é bandido, vai que ele é também, né? Vamos lá. 7. Perseverança resulta em salvação. Oh, perseverança em quê? Na palavra. Então vamos lá, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Nos ensinamentos, na palavra, que não for atrás do falso profeta, não for atrás do evangelho da conveniência, esse será salvo. 8. Quando virá o fim? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu vou te perguntar. Aí tem gente que fala assim, então, ó, eu ouvi um troço muito louco sobre isso, diz o seguinte, então o Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado para toda criatura e todo mundo souber. Se fosse assim, o domínio sobre a volta de Jesus está na mão do homem. Certo? Vai depender do homem, não de Deus. Porque vai vir o fim, Jesus vai voltar quando você pregar o evangelho a toda criatura. Ok. Então você está transferindo o poder de decidir para o homem. Aí eu já ouvi assim, não, gente, então vamos parar de sustentar missionário, que eu não quero que Jesus volte, porque minha vida aqui está tão boa, para quê, né? Tenho medo de morrer? Não, aqui ele está falando o quê? Que o evangelho vai ser pregado para todo o mundo, o evangelho do reino. Todos os lugares do mundo já ouviram a palavra, isso já se cumpriu, tá? De repente, um ou outro não escutou. Vocês lembram que eu já falei sobre o livro A Universidade da Palavra, nós estudamos esse livro junto, que o missionário descobriu uma aldeia de índios e conheciam o evangelho com outros nomes. E Deus criou o mundo, né? Lembra que eu comentei sobre isso? E ele ficou estupefato, meu pai adorava essa palavra, em saber que outras culturas conheciam o plano da salvação com uns nomes de acordo com a cultura deles. Isso é Deus se apresentando para as pessoas da maneira que elas conhecem. Então, o evangelho já está em todo mundo. Nós vemos que há igrejas, há comunidades, há bíblias em todas as nações do mundo, até nas mais remotas. Então, não é a vinda de Cristo não está vinculada ao que você pode fazer. Porque nós não somos ninguém na fila do pão. Hello, vamos entender que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vemos como ele é grande, como nós somos pequenos. Então, a autoridade não é nossa. Vamos lá ver. 9. Qual a profecia de Daniel? Aqui começa. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê e entenda. O que Jesus está falando aqui? Vamos lá, o que é que vai acontecer no fim? Aqui já começa a pegar os dias finais mesmo. Daniel 11:31. Sairão forças e profanar dele, que está falando do anticristo, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. Então, vamos voltar lá no nosso estudo do Apocalipse. O que vai acontecer? O anticristo vai se levantar em nome de pacificador. Em nome de pacificador. Durante 3 anos e meio, ele vai ser o queridinho do mundo, ok? Até os judeus vão acreditar nisso. Os judeus só vão reconhecer que ele é o anticristo quando ele, isso está lá no Apocalipse, quando ele entrar no Santo dos Santos e profanar o templo. Então, Daniel está falando aqui daquele rei que queimou, sacrificou um porco no altar. E isso para o judeu é imundo. Tá? Então, o que ele está fazendo? Passados 3 anos e meio, ele vai entrar no templo e vai profanar o templo.
Aí é que os judeus vão descobrir que o anticristo não é o Messias. Beleza? Então, isso aqui nós vemos 3 textos que são interligados. Daniel, Jesus falando, e depois lá no Apocalipse, a revelação para João, tá? Então, vai começar a grande tribulação, quando o príncipe desse mundo, o anticristo, depois de 3 anos e meio, ele vai entrar e vai tirar a sua máscara, beleza? Então, a profecia de Daniel, que Jesus está mencionando aqui, é quando o anticristo entrar e profanar o templo, tá bom? Vamos lá, 10, já está acabando. Os que não foram arrebatados, o que devem fazer? Então, os que estiverem na Judéia, profanou o templo, acabou os 3 anos e meio de paz, e agora vai começar a grande tribulação, que é a outra metade dos 7 anos. Isso está tudo explicado lá no vídeo do Apocalipse, tá? Então, os que estiverem na terra, na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que essa vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Essa tribulação vai começar na segunda metade dos 7 anos, tá bom? Então, vai levantar o anticristo, o queridinho, 3 anos e meio de alegria, ai, tudo bem, tudo maravilha, aí depois começa o barraco, tá? Então, aí eu pergunto, quem são esses? Essa é a segunda chance para quem não foi arrebatado, tá? Vai ser mais difícil, porque vai ser perseguido. Então, quem que é que não vai ser arrebatado? Tá lá no vídeo do Apocalipse também tem isso. Nos primeiros vídeos do arrebatamento, antes do capítulo 4, tá lá. O que acontece? Eu ouvi a Cleide falar para mim pregar o evangelho para sempre, mas eu acho que ela é muito radical, muito cri-cri, muito chita, gospel, tá? Eu acho que não é bem assim, ok? Um belo dia ela é arrebatada. Quando eu vejo que ela, Ana, Dina, Sayonara, eu vejo que todo mundo, que eram os radicais, eles foram arrebatados, aí vai cair a minha ficha. Então, é verdade. Aí eu vou passar, porque eu não fui arrebatada, aí é que eu vou sofrer a grande tribulação, entendeu? Então, ainda tem chance, mas vai ser mais difícil. Por isso que eu digo, vamos cair a ficha, né? E vamos se virar já para a gente não passar por isso, ok? Aí Jesus fala, se não tivessem aqueles dias sendo abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, os dias da grande tribulação. Tá? Aí pergunta, esse é Mateus 24, 22, beleza? Então, a pergunta é, os que foram arrebatados, o que devem fazer? É que Jesus está falando. Simbora, moçada, porque vai começar... Minha avó falava, pega para capar, né? Vai começar, então, aí vai cair a ficha, aí você vai ficar pensando, cabeção, por que eu não fiz? Por que eu achei que a Cleide era cri-cri, né? Agora ela foi, eu tô aqui, né? Cri, cri, cri. Ai, que horror. Trocadilho triste esse. Vamos lá, 11. Em quem acreditar? Como que Jesus voltará? Aí vamos ver. Como que nós vamos acreditar? Então, se alguém vos disser, esse aí é o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para vos enganar, se possível até os próprios eleitos. Os falsos profetas e os anticristos vão fazer milagre? Vão. Aí os cabeçudos, nós, assim, que vão atrás achando que é, tá? Eles vão fazer sinais e prodígios. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis, ele está aqui no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. E aí vem. Como que Jesus vai voltar? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá,
A Bíblia diz que você vai ver Jesus voltando. Então, todo olho verá. Então, não acredite se disser, oh, o Messias voltou e está lá, Jesus voltou e está lá no meio do passo. Não. Diz que vai ser como um relâmpago que cruza o céu e ele vai voltar todos poder e glória. Então, não acredite. Se você não vê isso, não foi ele que voltou. Mas eu não espero estar aqui, tá? Isso aqui é para quem ficar. Eu espero estar lá na antessala de arrebatar. Vamos lá. E o que vai acontecer na terra? Pergunta 12. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Apocalipse 6, 12 e 13. Vi quando ele abriu o sexto selo e aconteceu um grande terremoto e o sol ficou escurecido como coberto, como roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como tivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra como os figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. Então, agora vai começar o grande juízo. Jesus voltou, a igreja foi arrebatada, Jesus voltou como um relâmpago, e aí nós vemos o sinal, o sol se escurecerá e a lua vai se tornar sangue. Nossa, gente, quando eu era criança eu ouvia que a lua de sangue era um absurdo. Gente, chama até lua de sangue agora, a luazinha vermelha que tem de vez em quando, não tem? Então, dá para a gente ver que as coisas estão acontecendo. Se você chegasse e falasse para sua avó que a lua ia ficar vermelha, só no Apocalipse, isso é coisa dos fanáticos. Hoje já é normal para a gente, porque a gente já viu isso. A lua vermelha, e chama inclusive lua de sangue, tá? E aí, como Jesus voltará? Ah, gente, que lindo! Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Com todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Isso aqui Jesus está falando em Mateus. E agora vamos ver o paralelo em Apocalipse. Depois eu vi o céu aberto diante de mim e havia um cavalo branco e o seu cavaleiro chamava Fiel e Verdadeiro, pois é com justiça que ele julga e luta. Os seus olhos eram como chamas de fogo, a sua cabeça havia muitas coroas, nele havia um nome escrito e ninguém sabia o que esse nome significava, a não ser ele mesmo. Ele estava vestido com um manto que havia sido tingido no sangue e o seu nome era a palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de roupas de linho finíssimo, branco e puro. E da boca do cavaleiro saía uma espada afiada com a qual ele ia ferir as nações. Ele mesmo as governará com vara de ferro, pisará as uvas do tanque e fará com que as nações bebam o vinho da tremenda ira de Deus. É a mesma coisa, vocês estão vendo que é a mesma coisa que Jesus falou para os discípulos e depois nós vemos isso lá no Apocalipse. E aí, 14, como saber a proximidade? Aí nós já sabemos, Jesus já falou tudo que vai acontecer. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, o que nós temos que fazer? Observar o andamento das coisas. Por que Jesus fala da figueira? Porque se você olha a figueira, né? Eu gosto de ver índio, né? Diz que índio sabe, que olha para o céu e sabe se vai chover. Olha para, né? Tem os princípios da natureza, porque eles observam muito, eles já começam a ver o movimento. E Jesus está falando, observa o movimento, eu estou dizendo o que vai acontecer. Observa o movimento e fique esperto. Só que agora vem o grande pá. Então Jesus vai vir no meio das guerras. Então Jesus vai vir no meio das desgraças. Não, olha aqui. 15. Como saber a hora exata? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem o Pai, nem Jesus sabia. E agora ele dá a dica de como nós vamos saber. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem.
Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando que ele vai vir? Quando as pessoas estiverem acomodadas. Quando você vê que está tudo tranquilo, quando acabou o bafafá de guerra, parece que está tudo bem, né? E aí ele começa a descrever. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Aí ele está falando do arrebatamento. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. Considerai isso. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrebentada a casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando o povo todo tiver desapercebido, aí que ele vai vir. E aqui Jesus volta a falar sobre o arrebatamento, que vai ser quando... Então, você fica esperando, agora está no meio de uma guerra, Jesus vai vir? Aqui está dizendo que não, quando todo mundo tiver levado sua vida tranquila. Como nos comportar no tempo de espera? Essa é a última pergunta, e acho que com isso nós vamos encerrar com chave de ouro o nosso estudo de hoje. Como nos comportar? E Jesus explica. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor vai se demorar, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber como ébrios, virá o senhor daquele servo, e no dia que não espera, e castigá-lo-á, lançará a sorte com os hipócritas, e vai ver choro e ranger de dentes. Aqui, o que ele está falando? Fique esperto. Viva a sua vida como se ele não fosse voltar hoje. Mas tenha uma conduta como se ele viesse vir daqui a uma hora. Não é porque você acha que vai demorar, que você vai pegar e levar uma vida depravada e não, no final das contas, tudo dá certo. Porque ele pode vir mais cedo, mas também pode ser o avião cair, né? Aí já viu, aí deu ruim. Então, o que Jesus está falando? Como nos comportar no tempo de espera? No tempo de espera, não se desespere. Põe a sua vida em ordem, põe a sua casa em ordem e esteja alerta, porque a qualquer hora ele vem. A qualquer hora ele vem. Então, ele não tem que pegar você fazendo as coisas erradas porque está demorando, entendeu? E é isso que Jesus fala aqui. E se você tem mais alguma dúvida sobre o estudo de hoje, nós temos lá, né, estudos, 25 vídeos no estudo do Apocalipse. Dá para você se divertir, está separado por tema, dá para você pegar e comparar. O grande barato da Bíblia é o quê? Que ela é homogênea. A mensagem é a mesma, ela não se contradiz. O que é falado no texto, aí você vê numa outra época fala a mesma coisa e depois você vê na outra coisa. A Bíblia não se contradiz, é por isso que nós cremos nela como nosso manual do fabricante. Então, eu espero realmente que esse estudo não venha a deixar a gente desesperada. Ai, meu Deus, que desgraceiro, o que eu faço? Meteu aí na cabeça, o que eu vou fazer? É o contrário. Tenha esperança que Deus está no controle de todas as coisas. E se ele ainda não chegou, é porque hoje pode ser, você ainda tem tempo, tem oportunidade de botar a casa em ordem e ficar esperando que ele venha. E vai ter sua vida normal, mas preparada, sabe? Aquela história, esteja com a mala pronta, mas a mala você não vai poder levar. Então, esteja com a mala pronta, mas a mala vai ficar. Mas você esteja pronto, porque a qualquer hora o Senhor vem. E ele virá com poder e glória, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Oriente, no Ocidente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. E é por isso que nós estamos esperando, ansiosos a sua volta. Um beijo grande para vocês.